Olá, estamos iniciando Central Universitária, o programa que reflete, pensa e debate os processos acadêmicos aqui do Centro Universitário Franciscano. Hoje estamos conversando sobre 2 cursos dentre os 10 que serão ofertados no vestibular de inverno 2014. Trata-se do curso de jornalismo e do curso de publicidade e propaganda. Para conversarmos e entendermos que processos, o que podemos esperar desses cursos, convidamos a coordenadora Cione Gomes, de jornalismo, e a professora Caroline Brum, do curso de publicidade e propaganda. Professora, um vestibulando que quer fazer o curso de jornalismo aqui na Unifra, o que ele pode esperar do curso? Com certeza, professora Sibila, ele pode esperar um belo curso. O curso de jornalismo, ele é estruturado de forma a receber esse aluno que chega com curiosidade sobre o jornalismo, querendo conhecer, querendo fazer, querendo sair por aí com equipamento na mão. Recebe esse jornalista já desde o primeiro semestre oferecendo algumas atividades práticas e que é uma característica ao longo do curso, mesclar prática e teoria, o aporte teórico como subsídio para a prática e a prática como o exercício que vai confirmar, que vai dar mais força ainda para essa teoria que ele recebe em sala de aula. Caroline, e um jovem que quer ser um publicitário, o que ele pode esperar aqui do nosso curso de publicidade e propaganda? Um jovem que quer ser publicitário, ele pode esperar muita prática, professoras que têm prática de mercado, que vão auxiliá-lo a organizar esse pensamento, essa vontade toda, que eles chegam muito curiosos, como a Cione mesmo comentou, e loucos para sair por aí fazendo alguma coisa, fazendo um vídeo, eu quero fazer um anúncio. Então a gente tem, desde o primeiro semestre, a gente aprende então a história da publicidade, como é que essa ferramenta se colocou no mercado mundial, como se colocou no mercado brasileiro e como a gente pode fazer dessa ferramenta um instrumento para melhorar a comunicação dos nossos clientes e trazer para a sociedade de forma ética essas informações sobre os produtos e sobre como é que tudo isso funciona. Caroline, esse universo todo, então, detalhado por ti, como é que ele tem a concretude no curso? Ou seja, são os laboratórios, é a mescla, como é que se organiza, é a estrutura curricular, como é que se organiza isso? O nosso curso ele tem uma estrutura curricular de acordo com as diretrizes do MEC, então a gente cumpre essas diretrizes, matando a curiosidade do aluno em relação às práticas, mas sempre com a teoria dando suporte a essas práticas. A gente traz uma estrutura que conta com laboratórios, né? Então a gente tem laboratório a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda, um laboratório que é a GEMA. A GEMA, né? Então detalhe um pouquinho da GEMA. A gente tem a GEMA que dentro dessa estrutura ela traz uma agência de comunicação, né? Traz uma agência de publicidade para a estrutura do curso. Então, os alunos, desde o primeiro semestre, eles podem integrar a equipe da GEMA, que é coordenada por 3 professoras, né? Cada uma de uma área. Então, tem a professora Pauline, que é na criação, a professora Jânia na parte gráfica e a professora Cláudia, que coordena a parte de atendimento. Então, faz esse meio de campo entre a agência e o cliente. São clientes internos da instituição. E ONGs também, a gente faz alguns trabalhos com ONGs, e o aluno vai ter esse dia a dia. Então, chegou o pedido do cliente, como é que a gente faz com esse pedido do cliente, como é que a gente organiza tudo isso para ter uma campanha coerente com as solicitações do cliente. Ok. Essa fome que esse jovem chega, né, com as práticas jornalísticas, como é que é estruturada no curso? Justamente a partir dos nossos laboratórios, né? Os mesmos laboratórios que dão respaldo para as atividades de sala de aula, para as disciplinas, ele também recebe esses estudantes em outras atividades, né? Em atividades voluntárias por parte desse estudante, que não estão diretamente na estrutura curricular, mas não deixam de estar, né? Pela possibilidade que ele tem de aproveitamento depois dessas práticas na sua formação.
Mas os diversos laboratórios possibilitam que, com o apoio de professores, com a orientação de professores jornalistas, eles têm como desenvolver coberturas em tempo real, como foi agora a Feira do Livro recentemente, como a gente tem coberturas cotidianas pela nossa agência de notícias, como tem para aquele aluno mais direcionado para a fotografia, no nosso laboratório de fotografia e memória, assim como o aluno direcionado para a área de assessoria, por mais que seja mais adiante no curso que ele vá ter um instrumental para assessoria, ele já pode se aproximar desse laboratório, assim como o laboratório de pesquisa, né? Na própria agência a gente tem toda a prática do jornalismo online, né? Que é o forte hoje. Muitos dos alunos chegam com esse interesse, até porque enquanto consumidores, né? Enquanto usuários da internet, de certa forma, já estão lidando com esse aspecto do jornalismo hoje, que é o jornalismo dos leitores, né? Então, todos esses laboratórios, assim também o laboratório de televisão, então desde o primeiro momento que o aluno chega, ele já tem essa possibilidade de se aproximar da estrutura laboratorial do curso e com isso já conhecer e começar a ter uma aproximação real do jornalismo que se pratica. É importante destacar que eu faço parte desses 2 cursos. E nesse trânsito, os laboratórios também têm laboratórios em comum, porque nós temos um diálogo muito grande da comunicação. Como é que acontece? Vamos contar esse diálogo que acontece entre os laboratórios, por exemplo, do qual tu fazes parte, Carol, que é o LINC. O Laboratório Integrado de Comunicação. De comunicação. A gente trabalha com estrutura com professores da publicidade e do jornalismo, trabalhando em conjunto. Esses professores são responsáveis por organizar os eventos dos 2 cursos. Então, tem o Fórum de Comunicação, que é o 12º ano, né, esse ano, em 2014, que nós fazemos em conjunto. Então, é a semana acadêmica dos 2 cursos, que a gente une e traz, então, os palestrantes a partir de um tema em comum, para trazer esse trânsito mesmo, como tu disse, né? Que a gente trabalha junto, então tem assessoria de imprensa e tem também a parte das campanhas, que a gente faz tudo junto, porque todo mundo trabalha junto, né? Não tem esse negócio de trabalhar separado. Não tem como a comunicação estar isolada, né? Exatamente, cada vez mais a gente enxerga as especificidades de cada curso. Exato. E respeita essas especificidades, porque a gente entende que cada vez mais esse conhecimento ele é somado e não que o jornalista possa desempenhar atividades do publicitário. Não, ele precisa sim de um conhecimento, digamos, inicial para sentir a necessidade de que há áreas que são específicas de um e do outro profissional. Mas a atuação da comunicação, cada vez mais, ela é um conjunto, é esse somatório. Então, seja no laboratório de comunicação integrado de comunicação, seja no laboratório de fotografia, que é um laboratório, mas um laboratório que, por momentos, está direcionado ao fotojornalismo e, por momentos, está direcionado à fotografia publicitária, né? Da mesma forma com o laboratório de pesquisa. Também se tem em momentos, situações em que é direcionado especificamente ao jornalismo, especificamente ao publicitário, mas a área de comunicação é uma só, então é necessária essa integração. Dentro desse contexto que nós temos essas afinidades, nós aqui na nossa grade de programação da TV Unifra, nós temos 2 programas né, que são produzidos e construídos pelo curso de publicidade, que é o Ou Não, e pelo curso de jornalismo, que é Toca da Raposa. Então, além de assistir Central Universitária, você tem que assistir esses 2 programas para ver aonde que você se enquadra. Faremos um breve intervalo e voltaremos depois debatendo sobre o mercado de trabalho desses 2 profissionais. Não saia daí. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas.
venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Estamos de volta com Central Universitária. Hoje conversando com a professora Cione, do curso de jornalismo, e Caroline Brum, do curso de publicidade e propaganda. Como vocês já perceberam, esses dois cursos têm suas especificidades, têm o seu perfil profissional definido, mas ele tem links porque nós temos laboratórios que trabalham em conjunto. Esses laboratórios são pontes para o mercado de trabalho. E que profissional hoje a contemporaneidade está pedindo para o publicitário? Que exigência hoje o mercado está fazendo? É interessante, Sibila, porque a gente estava nós estávamos discutindo isso no último Congresso de Pesquisadores de Publicidade e Propaganda, que houve na USP no final do semestre passado, do mês passado. E esse perfil ele está amplo. Por quê? Porque a gente tem agências de publicidade grandes, multinacionais. Então, nessas agências multinacionais, eles preferem os especificistas. Né? Então, são pessoas que têm um conhecimento específico e, a partir desse conhecimento específico, vão somar com vários outros e, a partir daí, então, trazer um resultado para o cliente. As agências pequenas em equipe, não é? precisam de um generalista. Hoje, o trabalho em equipe é uma das tendências também, não é? Exatamente. E depois a gente tem os nexialistas, então, que vão fazer a união, então, do que os generalistas sabem e do que os que têm a informação mais específica sabem, a partir daí, criando nexos para o uso dessa informação, para o uso desse conteúdo todo que os especialistas têm. Então, a gente tem várias possibilidades no mercado de trabalho hoje. Tu pode trabalhar dentro de uma agência, como tu pode trabalhar numa produtora de vídeo, tu pode trabalhar numa produtora de áudio, tu pode ir pro departamento de marketing de uma empresa. Então, tem várias possibilidades, um mercado muito amplo, muito aberto, que a gente não tinha 10 anos atrás, quando o curso começou. Então, houve essa evolução do mercado com a colocação de várias possibilidades que a gente não tinha antes. E com a valorização, né, do profissional. Exatamente. Então, antes a gente tinha muito valor para o profissional de criação e agora a gente tem bastante valor também para os profissionais de planejamento, que são as pessoas que vão fazer toda a organização dessa comunicação, e para o profissional de mídia, que vai pensar em qual é o veículo de comunicação que eu vou colocar essa propaganda e não simplesmente só criar e vamos colocar onde, né? Então tem que pensar muito bem, muito direitinho. E esses estrategistas estão muito, muito valorizados também. Quais são as exigências, as tendências contemporâneas para o jornalista? Com certeza é um perfil que também vem mudando muito nos últimos tempos, e a isso somam-se as necessidades do mercado, somam-se as tecnologias, soma-se a mudança do perfil do leitor, que também agora é um produtor, né? Ele também produz conteúdo. Então, com certeza que esse jornalista, ele precisa ampliar de forma muito significativa as suas potencialidades, de forma a chegar nesse mercado em condições de entrar nesse contexto e encontrar o seu espaço nesse contexto. Isso tem uma ligação muito forte com a estrutura que a gente tem hoje no curso. O nosso curso ele se propõe, e no bloco anterior eu havia comentado a questão dos laboratórios, e não dei conta de comentar todos, né? Porque são vários laboratórios, além dos que eu já tinha comentado, também tem a produção em rádio, né? Que é uma dos laboratórios fortes do curso, assim como a produção audiovisual, voltado para a televisão ou voltado para cinema, né? Então, são várias
essas possibilidades que o mercado oferece e, com isso, o curso é estruturado de forma a também abrir um leque de possibilidades para esse aluno encontrar o seu caminho num segundo momento. Mas, no primeiro momento, conhecer um pouco de cada uma dessas possibilidades, em primeiro lugar, para ter melhores condições de escolha, claro, mas também para dar conta de, ao chegar nesse mercado, não se surpreender com uma demanda. Então, ele pode ter um direcionamento para o jornalismo impresso, mas surge uma oportunidade no jornalismo digital e ele precisa dar conta de se inserir nesse mercado que está precisando no jornalismo digital e que talvez dentro do contexto daquele veículo, daqui a pouquinho ele precisa também dar conta de uma boa atuação com áudio, que é o domínio de rádio que vai trazer. Então, o que a gente procura? Que o curso esteja em sintonia com o mercado que está em mudança e que exige cada vez mais profissionais que saibam dominar a prática, ou seja, cheguem numa redação e saibam produzir um texto, mas também que tragam consigo um contexto muito maior, ou seja, uma bagagem cultural ampliada, capacidade de reflexão. Não se faz jornalismo sem boas escolhas, não se faz jornalismo sem discernimento. Então, esse mercado exige um profissional que faça, mas um profissional que tenha iniciativa, que tenha capacidade de decisão, que saiba, diante de uma situação, diante de um conflito ético, qual o caminho tomar. Então, é um perfil bastante ampliado também que o jornalista hoje que se encontra no mercado, né? Esse aspecto que a Caroline falou no primeiro momento e que tu falas agora da ética é também trabalhado aqui nos cursos, né, no Centro Universitário Franciscano, com disciplinas específicas, né? Porque o ser humano que trabalha com essa ferramenta, que é o fio condutor da nossa sociedade, ele tem que ter, né, uma postura ética muito, muito forte, né? Porque ele tem que ter consciência do quais são as possíveis respostas daquilo que ele está colocando no mercado, aquilo que ele está colocando na sociedade. Porque tanto o trabalho do jornalista quanto o trabalho do publicitário entra na casa das pessoas todos os dias. A gente está lá na sala de jantar, a gente está no quarto da pessoa, se ela tem TV no quarto. Nós estamos ao redor dessa pessoa o tempo inteiro. Nós estamos nos outdoors, nós estamos no rádio do carro, nós estamos em todos os lugares. Então, a gente precisa ter uma consciência aí. O que vai acontecer com essa pessoa se ela ouvir isso? Então, como é que a gente vai falar para a pessoa? Como é que a gente vai dar a notícia? Como é que a gente, né? Com certeza. Como é que a gente vai conduzir esse processo? Porque a gente conduz o processo. Não tem como dizer que não. Existe livre-arbítrio? Existe, mas a pessoa ela vai ter aquela informação. Agora, o que ela vai fazer com essa informação? Então, tudo isso a gente precisa pensar, a gente precisa instrumentalizar os alunos todos a terem essa consciência de como é que essas informações elas vão bater lá na pessoinha que está lá em casa, sentado, ouvindo, escutando e tendo contato com o que a gente faz. A Caroline fala em como conduzir esse processo. E é por isso que nós, jornalistas e publicitários, somos denominados conceitualmente como formadores de opinião. Então, faremos um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos trabalhar sobre, se você quer ser um formador de opinião, o que você precisa fazer para vir até o Centro Universitário Franciscano. Não saia daí! Sonho. Esperança. Realização. GUICA, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos.
Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Estamos de volta com Central Universitária. Hoje conversando sobre os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Falávamos no bloco anterior sobre esse conceito de publicitário e jornalista ser um formador de opinião. Para ser um formador de opinião, quais as características que o jovem tem que apresentar, né, para serem potencializadas aqui no curso? Com certeza parte desse conhecimento da realidade, do conhecimento da sociedade em que a gente vive, conhecimento do que acontece na atualidade, ou seja, não apenas a internet como um espaço diversional, e sim como um espaço de busca de informação. Daí o caminho que ele escolher, a leitura de jornais, assistir televisão, a internet que é tão cotidiana na vida de todos nós e muito presente na vida dos jovens. É uma possibilidade ímpar de recebimento de informações. Porque para a gente emitir uma opinião, a gente precisa um lastro, a gente precisa de uma fundamentação. Para a gente fazer um julgamento, a gente fazer uma escolha, a gente precisa desse lastro. Então, a gente entende cada vez mais que o jornalista ele tem facilidade de aprender todos os mecanismos necessários para a prática. Então, é o domínio de um gravador, o domínio de um microfone, o domínio da câmera, o domínio... Isso é fácil. O que precisa ser melhor trabalhado é o que vem no âmago disso tudo, né? Então, o que vai motivar esse jornalista? A capacidade que ele tem de perceber o que, num determinado momento, é uma notícia potencial, uma pauta, que é o que a gente sabe que está na origem da notícia. E essa capacidade de iniciativa, essa capacidade de se incomodar com o que não está legal no mundo, é esse sentimento que a gente tem certeza que ao chegar aqui a gente oferece a nossa estrutura, a competência dos professores, a atualização que a gente sempre está buscando em prol de desenvolver essa capacidade para esse jornalista em formação em breve estar no mercado atuando. E se o jornalista tem que ter essas características de tradutor e intérprete, então, do mundo, o publicitário, que tem que ter essas características de buscar o desejo, a persuasão, quais são essas características que o jovem possa demonstrar para nós potencializarmos todo esse conhecimento? É interessante, Sibila, as características que a gente busca no curso de publicidade e propaganda são pessoas que elas sejam curiosas. Porque a curiosidade é o início de tudo. Então, se tu não for curioso em saber como aquilo funciona, como é que aquela pessoa pensa, como é que a sociedade está se rearranjando agora, vai existir uma crise depois da Copa ou não. Então, tem que ser curioso para buscar informações. A gente vive dizendo que a gente tem que ter referência. Referência do quê? Referência de arte, referência de fotografia, referência de literatura. Então, quem não gosta de ler já fica um pouco complicado, então tem que gostar de ler, né? Não ler o resumo, nem buscar uma resenha na internet, e sim criar o seu próprio conteúdo a partir das suas próprias referências. E uma pessoa proativa, então que ela não fique esperando acontecer e sim faça as coisas acontecer. Faça tudo se movimentar ao redor dela. Porque a partir daí a gente vai ter como trabalhar essa pessoa, né? Potencializar tudo isso, essa criatividade, organizar tudo isso. Porque criatividade a gente não ensina para ninguém, a criatividade a gente sistematiza.
Então, se a pessoa, todos nós somos criativos. E eu acho importante tu Toda a também população mundial é falares criativa. que nós temos na grade curricular uma oficina de criatividade. Exatamente, que é no primeiro semestre. No primeiro semestre, né? Então, a gente tem essa oficina de criatividade, nós temos todas as disciplinas práticas e algumas teóricas do curso. A gente busca agora, qual é a solução que tu me dá para isso? Então, tem que resolver problemas. A gente resolve problemas o dia inteiro. Né? Assim como os jornalistas colocam na pauta, aqui tem um problema, vamos resolver isso. Aí a gente tem que resolver o problema do cliente todos os dias, o dia todo. Não é só por eliminação, não gosto de matemática, eu vou fazer comunicação, daí eu vou fazer publicidade. Não é um par de All-Star e uma ideia genial por semana. Então é muito suor, é muito pensamento, é muito trabalho. Pode ser até um jargão dizer que não pensem que tem que vir com uma cabeça super genial. Pelo contrário, esse trabalho é 95% de transpiração e 5% de inspiração. A inspiração vem da transpiração. Tu não tem como te inspirar, como resolver um problema se tu não tem todo o embasamento, né? Nós fazemos parte desse processo e adoramos, né? Somos ligados os dois cursos, transitamos juntos e eu vou deixar o espaço aberto agora para a professora Cione convidar os jovens que queiram fazer jornalismo, o número de vagas, Cione, como é que funciona e o que pode esperar. Inclusive, existe uma possibilidade de que alguém que queira alguma informação a mais pode entrar em contato antes do vestibular para conhecer esses laboratórios, né? Conhecer a TV Unifra. Então, faça o convite, Cione. Com certeza. Pode entrar em contato conosco, pode visitar a agência Central Sul de Notícias. É fácil de acessar, entra pelo link da instituição, né? Entra no site da instituição e tem lá o link para a agência Central Sul de Notícias, que daí já é uma forma de conhecer um pouquinho mais o que é produzido pelo jornalismo. A própria TV Unifra, pelos programas que foram citados antes, o Toca da Raposa, nossos alunos aí de semestres iniciais já participando. O curso de jornalismo tem 40 vagas, está esperando esses novos jornalistas em formação, quase em formação, né? Esses em interesse, em breve em formação e em breve jornalistas formados, porque passa muito rápido o tempo. A estrutura do curso, ela é todinha pensada de forma a valorizar o jornalismo nos seus detalhes e já inserindo quem está chegando nessa caminhada, né? Então, o curso ele funciona durante a noite, o nosso horário de aulas é à noite, eventualmente algum horário à tarde, porque parte do curso ela é parte flexível, então são disciplinas que o aluno escolhe quais as que ele quer. E durante todo o período da tarde, os diversos laboratórios do curso têm atividade para aquele aluno que tiver disponibilidade e quiser aprender em paralelo na sala de aula e nos laboratórios. Fica o nosso convite, então, é se inscrever no vestibular e daqui uns dias estar aqui conosco. E, Carol, vamos fazer o nosso convite para os publicitários futuros? Vamos lá. Então, para quem tem interesse no curso de Publicidade e Propaganda, ele funciona no turno da manhã, então diferente do jornalismo, ele é matutino. Ele tem 8 semestres de duração, então são 4 anos a partir da entrada, tem 2 entradas, né? Agora a gente oferece 40 vagas nesse vestibular de julho, 40 vagas em janeiro. E a gente tem, então, essa disponibilidade também de laboratórios no turno da tarde e das optativas, que é essa parte flexível do currículo que também acontece na parte da tarde. Ainda temos alguns alunos nossos que fazem disciplinas com jornalismo à noite, né? Eles escolhem algumas que têm aqueles que eles se identificam, né? Que eles podem vir a fazer também, que são comuns. Então, a gente tem essa flexibilidade, nós temos os laboratórios também de produção audiovisual, que é focada, né, em curtas ou em propagandas. A gente está fazendo agora propagandas para concursos internacionais, então a gente está trabalhando nesse campo. Nós temos também um programa Papo de Galo, que é na Rádio Unifra também, que é organizado pela professora Angélica, que faz parte do laboratório. Nós temos o Link, que é o Laboratório de Comunicação Integrada, tem o Laboratório de Pesquisa também, e a gente trabalha junto e todos para
um benefício da sociedade, formando cidadãos conscientes do seu papel nessa relação entre a sociedade, o consumo e toda essa comunicação que a gente tem todos os dias na nossa casa. Fica então o convite das duas professoras para você se inscrever nos cursos de jornalismo ou publicidade e propaganda até 18 de junho. Você se inscreve e depois você vem a fazer a prova no dia 1º de julho. Esperamos vocês. Até lá!